Vamos lá, meus queridos amigos do canal, como é que estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Esse é mais um Option File que eu trouxe agora para o canal, o Super Pet aí dos anos 80. Ele tem 92 times, tá? Vocês vão poder se divertir com essa década maravilhosa. Craques como Lothar Matthäus, Maradona, Zico, Platini, Rummenigge e tantos outros aí que fazem parte da história do futebol, tá? Então trouxe aí vários times de diversos países aí, dá para poder fazer um mesclado legal, dá para poder fazer um campeonato bacana aí para você que gosta de fazer campeonatos com times de diferentes anos. Perfeito? Mais uma vez agradecendo a todos aqueles que fazem pets, que distribuem seus pets pela internet, assim eu posso pegar vários times que já estão rodando por aí e colocar dentro do mesmo jogo, tá? Então isso é o que torna o trabalho que eu faço aqui mais fácil. Se eu tivesse que fazer time por time, provavelmente eu não conseguiria, tá? Porque demora muito poder fazer. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos partir para poder olhar agora os times que estão dentro do patch. Bom, então vamos lá para mais um rolê aqui pelos times, para que vocês possam conhecer um pouco de como foi feito esse patch dos 92 times dos anos 80, essa maravilha que foi os anos 80 para o futebol mundial. Época de Zico, Maradona, Platini, Rummenigge. Então começando com os times ingleses, tá? Aston Villa de 81-82, o Arsenal de 80-81 com Stapleton, bom atacante, Coventry City 86-87, campeão da FA Cup, Everton, campeão inglês 84-85, tinha um bom ataque também. Ipswich Town 80-81, ótimo time, tinha alguns irlandeses bons de bola ali. O Liverpool de 80-81, todo mundo já conhece, campeão da Champions League. 83-84 repete a dose. Esse é novo, o Liverpool 88-89, ótimo time, mas que também não foi campeão inglês, mas era um ótimo time com Barnes, Beasley no ataque, a defesa Grobbelaar. Manchester United 84-85. A década de 80 para o Manchester United foi fraquíssima, mas tem dois times que eu destaquei aqui, tá? Esse de 84-85 com Brian Robinson e Stapleton no ataque, Mark Hughes também, um ótimo centroavante, e o de 81-82, né? Que também acho que foi vice-campeão, se não me engano, da Premier League, na época a Liga Inglesa, né? Tottenham de 80-81, um bom time. O Villa ali, um argentino, um ótimo jogador, e Glenn Hoddle, né, fazia também um meio de campo, craque do futebol inglês. Depois o Tottenham de 84-85, tá aí esse time também com Glenn Hoddle, ainda tinha o Ardiles, que era um argentino bom de bola também, campeão mundial em 78, se eu não me engano, o Ardiles. West Ham United 80-81, Wimbledon 87-88, campeão da FA Cup. Veja como a FA Cup tinha vários campeões diferentes antigamente, né? Hoje em dia ainda acaba ficando sempre com os times maiores. Bayern 84-85, Lothar Matthäus comandando o meio de campo. Aí o Bayern 86-87, o ataque um pouco pior, mas o meio de campo mais forte. O Hamburgo 82-83, campeão da Champions League. O Stuttgart 88-89, um ótimo time, com Jürgen Klinsmann voando ali antes da Copa do Mundo em 90. Excelente atacante. Tá. E aqui a gente vai para os times. Aqui. Os times italianos agora. A Inter de Milão 84-85, antes da chegada de todos os alemães que foram para lá. Já tinha chegado por enquanto o Rummenigge, e aí saiu o Rummenigge, chegou em 88-89 o Matthäus, o Brehme. Olha só, esse time aqui é muito bom, cara, tem que mostrar. Walter Zenga, Bergomi, Brehme, Lothar Matthäus, timaço. O Inter de 89-90 com Klinsmann, Matthäus e Brehme, aí sim os três alemães. A Juventus 83-84, Platini, Paolo Rossi e Boniek, um ataque estupendo. Ainda tinha um Tardelli no meio de campo, ótimo jogador. Juventus 84-85, na sequência aí da Juventus, super time da Juventus. E a Juventus do final da década, que tinha Totò Schillaci no ataque,
O Rui Barros, um bom meia português também, tá? O Milan do final dos anos 80 não podia faltar, né? Campeão de tudo aí, do Arrigo Sacchi, com Rijkaard, Gullit, Van Basten, Vani, Donadoni, Ancelotti, Maldini, Baresi. Só fera mesmo, né? Esse time talvez seja o melhor da década de 80, né? Repete a dose de 89 e 90, praticamente o mesmo time aí, mas mais experiente, com Maldini já titular absoluto e mais experiente. Albertini estava começando a chegar por ali também. Aí o Napoli, o campeão italiano com 86 e 87, incrível jornada de Diego Maradona. Esse time, você vê que ele é limitado, olha o meio de campo como tá, 81 de overall, a defesa 77 de overall. Aí era praticamente só Maradona, o time só tinha ataque. Vou botar aqui, ó, Maradona 97, olha ele aqui. Giordano era um ótimo centroavante. E aqui Bagni e Carnevale. 8889, tá aqui também vice-campeão, mas tinha chegado Careca, então eu coloquei aqui. 89 e 90, bate campeão de novo, Maradona e Careca, a dupla de ataque ali com Carnevale também. E o meio de campo dá uma melhorada, chega o alemão, já dá uma melhorada no meio de campo aí do Napoli. A Roma de Falcão, olha esse meio campo, Falcão, Ancelotti e Prohaska. Falcão, Prohaska e Ancelotti. É coisa de cinema, hein? A Roma de 87-88, aqui já é um pouco diferente, né? Já bastante diferente, mas tinha Boniek e Rudi Völler no ataque, um bom ataque também. Giannini era um meio de campo, muito bom jogador italiano. A Sampdoria de 89-90 com Cerezo, Mancini e Vialli. Lombardo, Carequinha, Viercoud, ótimo zagueiro. A Torino, vice-campeã. Amigo, esse time foi vice-campeão italiano no auge do futebol italiano, tá? Então, para você ver quanto jogava o Júnior Maestro. Olha ele aqui. O Serena era um bom centroavante, o Dossena também é um bom meio de campo, e aí depois ia caindo. Mas esse time conseguiu chegar longe, né? A Udinese 83-84 também era um time que só tinha Zico. Se você for olhar só o meio de campo aqui, é que tá bom. Olha o Zico aí, 93. E Edinho também, né? Zico e Edinho. Vamos respeitar o Edinho. O Verona, campeão na temporada 84-85, uma surpresa. O Larsen, centroavante dinamarquês excelente. Benfica 87-88, um ótimo time. Porto 86-87, esse já estava em outro patch também. Sporting 88-89, esse é novo aí. Não foi feito por mim, obviamente, já tinha sido feito, mas é um bom time do Sporting. Seguindo a sequência aqui agora, os times espanhóis. Eu mostrei os italianos e portugueses, agora vamos aos espanhóis. Atlético Bilbao 8-84, Atlético de Madrid 8-4-8-5, Hugo Sánchez também só tinha isso, um time bem pelado de jogador. O futebol espanhol nessa época não era o que é hoje a La Liga, né? O Barcelona 8-3-8-4 de Maradona. Real Madrid do início dos anos 80, time razoável. Real Madrid do meio dos anos 80, um ótimo time aí, mas já tinha Hugo Sánchez, né? Tirou do Atlético de Madrid. E no final da década de 80 começou a melhorar muito o Real Madrid com a chegada de Michel e Bernd Schuster e Martin Vázquez. Valência do final dos anos 80 vale a pena jogar porque tem Mário Kempis, um dos melhores jogadores de sua época. O Ajax 86-87 com Van Basten ainda ali e Rijkaard. O PSV, excelente time, campeão da Champions League desse ano. O Bordeaux 83-84, campeão francês. O Marseille 89-90, campeão francês. Francesco Criswado e Jean-Pierre Papin. Então um ataque espetacular. Olha o Moser e Amorose de Meco na defesa também, de respeitar, né? O Mônaco 83-84, time razoável. PSG 85-86, campeão francês aí com um bom meio de campo com Luiz Fernandes e Susic. Acho que ele era um meia bósnio. Rocheteau no ataque também, depois jogou a Copa de 86. Dinamo Dresden, da Alemanha Oriental aí antes da queda do muro. Ulf Kissen no ataque, Matthias Sammer, super jogador Matthias Sammer. Göteborg de 86-87.
Red Star, né, o Estrela Vermelha, do início dos anos 80. Tinha um bom meio de campo ali com Petrovic, jogava demais Petrovic. E o Estrela Vermelha de 83-84, aí já tinha perdido o Petrovic, mas ainda era um time razoável. O Steaua Bucarest, time romeno aí, Lakatos, um ótimo atacante, e Balin tinha um bom meio de campo. E o de 88-89, que aí tinha chegado de Jorge Hagi para o mundo do futebol. Craque. Seguindo aqui, vamos para os times sul-americanos agora. Atlético Mineiro 80, Reinaldo, Éder Aleixo, Palhinha, Cerezo. Espetacular, João Leite e Luizinho na defesa. Atlético Mineiro 85, aí Reinaldo estava um pouco mais velho, já cheio de lesão, mas a gente tinha chegado Sérgio Araújo, Éder Aleixo continuava, Paulo Isidoro, Elzo no meio de campo, um ótimo time. Bahia 88, campeão brasileiro 88, Botafogo 89, saiu da fila, o ano do Botafogo saiu da fila com Valdeir, Donizete Pantera no ataque. Corinthians da democracia corintiana aí, Sócrates, Casagrande, Birubiru, Vladimir, Leão. Flamengo 81, campeão do mundo aí, com Nunes, Zico, Adílio, Andrade, Júnior, Leandro, Marinho, espetáculo. Flamengo 83, campeão nacional também, aí tinha mudado o ataque, saiu Nunes, entrou Baltazar. Flamengo 87, Zico já mais velho, mas ainda assim jogando muito, e estava ali Renato Gaúcho no auge, Bebeto iniciando sua vida no futebol profissional aí. Começou antes, mas esse ano foi o ano que ele deu uma estourada boa. Leonardo e Jorginho nas laterais, depois foram campeões do mundo, 94. Fluminense 84, campeão brasileiro. Grêmio 83, campeão do mundo, Renato Gaúcho, Mário Sérgio, o Vesgo, saudoso Mário Sérgio. Grêmio 89, tá aí o time de Cuca e Assis no meio campo. Assis, o irmão do Ronaldo Gaúcho. Guarani 82, Careca no ataque, Jorge Mendonça, ótima dupla de ataque, hein? A ótima dupla de ataque. Júlio César, zagueiro, depois foi campeão de tudo na Juventus e no Borussia Dortmund. O Inter de 84 com Dunga. O Inter de 88 com Tafarel no gol, Nilson no ataque. O Santos de 83 de Paulo Isidoro e Serginho Chulapa e Pita, um ótimo meio de campo. São Paulo de 86, campeão brasileiro, bateu lá com Miller e Careca no ataque. Vasco de 89, campeão brasileiro, Bebeto no ataque, Bismarck, grande promessa, Andrade, ex-Flamengo, Mazinho na lateral esquerda. Nacional do Uruguai, aqui 3 times do Uruguai. Nacional do Uruguai de 80, se não me engano, campeão da Libertadores de 80. Nacional de 88, também campeão da Libertadores. E campeão do mundo, em cima do PSV que tinha chegado Romário para o Mundial. Peñarol de 82, tá aqui o Peñarol de 82, também um super time uruguaio com Rubem Paz no ataque. E aí vamos para Argentino Júnior, times italianos aqui agora, de 1980, com Maradona com 20 anos, só tinha ele no time também. Boca Juniors de 81, Maradona também comendo a bola aí antes de ir pro Barcelona. Boca Juniors de 89, esse não foi lá um grande time, não tem ninguém de grande destaque. O goleiro Montoya, o colombiano, muito bom. Ferro Castril Oeste, encantou o mundo no início dos anos 80, esse futebol do Ferro Castril. Independiente 34, Timaço, Burruchaga, Buffarini, Bocchini, jogar demais Bocchini, hein? Independiente de 88, Alfaro Moreno, Bocchini, Insua, bom time também. New Wheels de 87 e 88, né? Alfaro, Tata Martino ali, ó, Sensini, Basualdo. O Racing de 88 com Medina Velho. O River Plate 86, super time com Francesco ali, Alfaro em vários times importantes aí, Ruggeri, Pumpido. River Plate de 89 com Batistuta na reserva, mas tinha Medina Velho ali, Borelli, Berti, Zapata, Astrada, jogador clássico do River Plate. Rosário Central de 86, esse não tinha muito destaque. E aí agora o colombiano, Atlético Nacional de 89 com Arboleda, Arango, um ótimo time, Andrés Escobar, Higuita, Pereira, zagueiro clássico da Colômbia. Colo-Colo de 89, time que seria campeão da Libertadores de 91, se eu não me engano. Vilches, Dabrowski. Dois times americanos para encerrar. Fort Lauderdale Strikers, tinha Cubillas no meio de campo, não é pouca merda não.
tinha o Villa e o Kid, era um bom jogador também. E o Cosmos do 33, que tinha Beckenbauer em fim de carreira, Neskins em fim de carreira, Chinaglia em fim de carreira e Romero ali é Romerito, ele mesmo, Romerito. Então tá aí, pessoal, 92 times devidamente apresentados para vocês. Valeu, obrigado.